Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal 100 Minhas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre formatomática, essa nova ciência que estuda a forma dos objetos, ou seja, o formato das coisas, tá? Vocês vão entender agora, diferentemente da geometria, que a geometria, embora estuda objetos, esféricos, de 3 dimensões ou até bidimensionais, mas ela está preocupada, a geometria, com as dimensões, tá? Com o tamanho dos lados do objeto, a sua circunferência, as medidas da superfície, de uma aresta, do ângulo de um determinado objeto, o seu volume, tá? Então a preocupação da geometria, que é uma parte da matemática, então preocupada com as dimensões e não com a forma propriamente dita. A forma é uma coisa secundária, tá? Ela está preocupada com as dimensões dos objetos, ok? Enquanto que na formatomática as dimensões são totalmente secundárias. Ela está preocupada, a formatomática, com as formas dos objetos. Esse é o grande objeto de estudo da formatomática. Tá bom? Uma coisa nova, tá? Então vamos lá. Gente, qual que é o tema de hoje? É sobre a operação da formatomática chamada sobreposição, que é a união de dois objetos ligados por bases semelhantes. Vamos dizer assim, até iguais, né? Ok? A gente fala semelhante para não ser bem rigoroso, mas seria iguais, tá? Na formatomática, os objetos basicamente estão categorizados em suas dimensões pela base, tá? Que seria uma coisa, uma superfície, vamos dizer assim, e a sua altura, tá? Basicamente isso, base e altura. Depois vocês vão ver que tem outras características, mas essa aí são a que vai prevalecer na maioria das vezes, tá bom? Mas antes de a gente falar sobre a sobreposição, eu vou relembrar sobre as demais operações, tá? Que existem na formatomática. São 6, tá? A matemática tem 6, que é adição, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação e radiciação. São 6, correto? Na formatomática tem 6, só que não existe radiciação nem exponenciação na formatomática. Existem essas outras 4 operações que eu falei da matemática, né? Só que na adição e na subtração, em vez de ter uma em cada, tem 2 operações em cada uma dessas aí, tá bom? Então, na adição tem a sobreposição, na adição não, na formatomática, que vale adição, tem 2 operações, a sobreposição, que eu vou estudar que eu vou mostrar nesse vídeo, e a junção. A junção é a união de 2 objetos ligados por bases, lados ou picos diferentes. Enquanto a sobreposição, a junção tem que ser com bases iguais. Imagina essas 2 moedas aqui. Tem que se encaixar certinho. Isso aqui é uma sobreposição, tá? Quando os objetos forem diferentes ou até iguais, mas em vez de eles serem unidos pela mesma base, eles forem unidos dessa forma aqui, não vai haver mais sobreposição, e sim junção. Ok? Então a diferença é essa. Então a junção é assim, é tudo forma, só não pode ser dessa forma. Se for dessa forma, vai ser sobreposição. Ok? Pela base. Tá bom? Desconexão. Desconexão, gente, e extração são 2 operações da formatomática que equivalem à subtração na matemática. Então, a desconexão aqui que vem a ser é a separação de um objeto secundário de um objeto primário. Então, imagina aqui, ó, 2 moedas.
Então, eu vou tirar um secundário. Então, vai ficar só o primário. Tá ok? Ah, por que primário esse aqui? Não, porque eu escolhi que esse é primário. Pode ser esse aqui, tanto faz. Entendeu? Primário. Então, tem um secundário e primário. Quando eu tiro o secundário do primário, só fica ele. Então, há uma desconexão. Ele foi desconectado. Imagina lá. Tirei da tomada. Tá lá na tomada. Putz, desconectei. Então, foi desconectado. É isso que você tem que entender. Tá? E é uma coisa que estava igualzinho, bonitinho. Desconectei um objeto do outro. Já a extração também é em termos de matemática, seria uma subtração também. Só que vem a ser a extração. A extração, imagina, só tem esse objeto. Eu vou tirar uma parte do objeto, do próprio objeto. Daquele objeto elementar. Tá? Objeto básico. A moeda aqui, eu vou arrancar um pedaço da moeda. Tá? Então, ele vai tirar uma parte desse objeto, a extração. Vai extrair uma parte dele. Já a desconexão é como são dois objetos que estão unidos que eu vou desconectar um do outro. Olha a diferença, tá bom? Vale frisar que os sinais, né, os símbolos dessas operações da desconexão é o parágrafo. Então, dá um exemplo ali, duas coisas iguais que vão ser separadas. E vão ser separadas, melhor dizendo. E a extração é uma coisa que você vê um Czinho do cents, né, que é o símbolo da moeda americana, né, dos centavos, cents, que você vai tirar uma parte dele. Então você corta e tira. Tá vendo que você não fecha o círculo, tem uma partezinha. Então é o símbolo mais apropriado para exemplificar esse tipo de operação fomatomática. A sobreposição é a cerquilha, tá? É um encaixe perfeito, a cerquilha, tá? Já a junção é o E de companhia, né? De empresa, né? E de companhia, tá bom? A repetição que tem exemplo, tem um símbolo que é um asterisco, é um vezes com mais um traço, né? O traço vertical, né? Que o vezes, né? O símbolo de vezes da multiplicação é um xizinho, e o asterisco ele vem com mais um traço, só que na vertical. Então simboliza também uma multiplicação, tá? Então a repetição, repetir, é a reprodução de um objeto N vezes. Então, tem essa aqui. Se eu pegar mais de duas vezes a moeda, não vai ser mais sobreposição, vai ser repetição. Se tiver 3, 4, 5, 6, 7, então vai ser repetição. Já a repartição, o seu símbolo é o símbolo da porcentagem, tá? Vai dividir em duas partes iguais, duas bolinhas iguais, ok? Bem significativo esse símbolo. Então a repartição é a divisão de um objeto em formas semelhantes. Então imagine isso aqui. Isso aqui fosse um objeto só. Então quando eu fazer a repartição, eu vou dividi-los e vai ficar separados, né? Com tamanhos iguais e formas iguais. Isso se chama repartição. Ok? Então vai repartir em partes iguais. Isso aí até tem muito a ver com a própria matemática, né? Que a matemática você divide em partes iguais. Tá bom? Então vamos lá. Gente, vamos para, propriamente dito, a sobreposição. Sobreposição é a união de dois objetos ligados por bases semelhantes. Então vamos lá. O disco. Disco sobreposto a um outro disco, tá? Tá, vou pegar essas duas moedas aqui só para exemplificar. Claro que é muito mais fino que isso, tá? A base é 100 e a altura é 0,01, ou seja, é um centésimo de uma unidade. Então é bem fino. Imagina um disco de CD, tá? Então ele é desse tamanho e é bem fininho. Então é essa a dimensão.
sobreposto a um outro disco, ou seja, somado um em cima do outro, vai ser o DS, DS quer dizer disco, cerquilha com disco, que a base é 100, então a base é 100 com 100, então permanece uma base. E a altura é 0,02, tá? Que é a soma da altura de um disco com o outro. O que vai resultar nisso? Tá? Que é o símbolo de uma setinha, né? Vai resultar num próprio disco. Que dois discos, uma coisa tão fina, a sobreposição disso vai resultar num disco realmente, né? No próprio disco, ok? E as dimensões, vai ter 0,02? Não, vai ser um disco, tá? Vai ter a mesma dimensão. Não vai haver essa soma na prática, ok? Embora na operação vai aparecer 0,02, porém lá no objeto resultante, que vai ser o que vai significar essa operação, vai ser um disco e ela vai ter a dimensão de um disco, tá? Já a outra operação é o disco com um tambor, tá? Sobreposição em relação ao outro. Então, se você vê um disco e um tambor, no disco uma coisa fininha e o tambor. Mas, Daniel, como que um disco e um tambor? Gente, o disco tem que encaixar no tambor. Se não encaixar, não há sobreposição. Então, você tem que imaginar de uma forma abstrata que o disco tem que ter justamente a mesma dimensão do ciclo do tambor. Vai encaixar certinho. Só dessa forma vai haver sobreposição. Se não houver essa coincidência dessas áreas, né? Tanto da base 100 do disco com a base 100 do tambor, não vai haver sobreposição. Vai haver uma junção, tá? Que aí é outra coisa, tá bom? Então vamos lá. Então a operação é DS, que é disco, cerquilha, TB de tambor, tá? Base 100 e altura 100,01, que é a soma da altura do disco com a altura do tambor. Isso vai resultar no próprio tambor. Olha só. Então, o tambor mais o disco vai dar sempre tambor. Ok? Porque o disco é tão fino, é insignificante. Vai resultar, todo mundo vai ver um tambor só, não vai ver o disco. Tá bom? Já outra operação da sobreposição, o tambor com o tambor. Então, tambor com tambor vai dar uma base 100 e a altura vai ser 200. Isso vai resultar numa outra figura, num outro objeto. Vai ser no tonel TN, que é base 25 e altura 100. É exatamente isso? Não, gente, isso é um referencial. Todas essas medidas aí da forma automática são referências para vocês entenderem. Não é uma coisa matemática somada ali para ter que dar certinho, não. A gente faz isso para vocês entenderem como que é o negócio. Tá? Então, é uma referência. Porque se você for ver base 100 e altura 200 ali, naquela operação forma automática, teria que dar base 50 e altura 100, no máximo, para haver a mesma proporção. Só que o tonel que eu tomei como parâmetro, como objeto formal, ele sempre é base 25 e altura 100. Tá? Ah, mas é sempre assim? Não, é só para ter uma referência, gente. Tonel não é uma coisa absoluta, não é uma coisa assim que você tem que... tem que ter aquela dimensão, é só para ter uma referência, para você saber diferenciar um tambor de um tonel. O tonel tem que ter... a base tem que ser 1/4 da altura dele? Não, pode ser 1/3, pode ser metade, é só para vocês terem uma referência. É referencial. Tem que bater nessa tecla para vocês, tá bom? Então a forma matemática é diferente. Esquece a matemática. Eu estou usando a matemática para você entender que essa também é uma ciência formal, tá? É uma ciência formal. É em cima
de formas, né? E a matemática é uma ciência formal, que é base de números, dimensões, ok? Aqui é formas. Formal não era, coincidiu formal com formas, né? Não tem nada a ver. Assim, né? Por conta disso. Tá ok? Então, a questão toda você tem que entender isso. Isso aqui é uma ciência exata. Exata, mas não está sendo exata, não. Exata no sentido de forma, gente. É as formas. Tá? É nisso. É uma ciência abstrata. Tá? É isso que você tem que entender. Uma novidade, até o pessoal absorver isso, vai demorar algum tempo. Né? Vão aparecer vários estudiosos, pessoas que vão realmente desenvolver isso e vão melhorar, desenvolver isso aí muito, entendeu? Isso aí simplesmente o início dessa ciência. Então vamos lá. Outros 3 tipos de sobreposições, tá? Que é a união de 2 objetos ligados por bases semelhantes, tá? Eu falei das formas circulares nos 3 exemplos anteriores, né? Que era disco com disco, disco com tambor e tambor com tambor. Agora eu vou falar sobre lâmina e cubo, caixa e cubo, pilar e haste, tá? Então eu coloquei isso, que são as formas quadráticas, que tem uma base quadrada. Quadrada, que eu digo quadrada, retangular, entendeu? É basicamente isso, quadrada, retangular. Então é a lâmina e cubo. Lâmina, imagina a lâmina de fazer barba, né? Uma lâmina. Então é a base 100 e a espessura ínfima, tá? E o cubo é igual um dado, né? Um jogo de dado, né? Então é um cubo. Então imagina uma lâmina em cima do cubo, em que a lâmina tem que ter uma das bases igual a das faces do cubo. Ok? Só nessa situação que vai haver sobreposição. Se não coincidir, não vai haver sobreposição. Como é uma ciência abstrata, você tem que imaginar que vai encaixar, que essa lâmina ela é sempre quadrada. Ok? Se ela não for quadrada, ela não vai ser considerada uma lâmina. Embora seja lâmina, assim, para nós, mas para efeitos da ciência, da forma automática, ela não é considerada uma lâmina. Só para esse fim, tá, gente? Não vamos ser rigorosos. Não, mas é a lâmina que eu corto aqui. Não, não é por conta disso. É por conta da forma automática. Então, a gente colocou o nome dos objetos com aqueles objetos que muita gente está familiarizada, para poder visualizar fácil, tá? Então, ia ser difícil falar em todos os objetos. E pode ser que não seja a melhor denominação para aquele tipo de objeto, tá? Isso aí também está sujeito a ser melhorado, né? Nada aqui assim, imutável, tá? Pode ser melhorado, evidentemente. É o que vem na minha mente, eu coloquei isso para não ficar perdendo tempo, para ser tão exato e todo mundo vai pensar no mesmo objeto. Se eu falar lâmina, todo mundo vai entender que lâmina é isso, né? Cubo é fácil, né? Mas, lâmina é difícil, caixa também, né? Muito exato, né? Então, pilar. Então fica aquele negócio que foi um objeto e aí eu vou definir que esse tipo de objeto, caixa, tem que ter esse tipo de configuração, esse tipo de forma, melhor dizendo, tá bom? Então vamos lá, lâmina com cubo. O que acontece? LM, cerquilha CB, então vai dar a base 100 igual a 100,01, tá? Isso vai resultar no quê? No cubo, tá? O símbolo ali vai ser um cubo, CB. Por quê? Um cubo e tem uma lâmina fininha, aquela lâmina não alterou a forma, tá? Qual o objeto que vai predominar em relação à forma? Vai ser o cubo, a lâmina vai desaparecer, porque a lâmina é tão fininha em cima do cubo que você vai ver só o cubo, ela vai desaparecer a lâmina, tá? Já a caixa e o cubo, base 100, altura 25, a caixa,
tá? Imagina uma caixa de camisa. Você vai na loja, pôs uma camisa bacaninha lá, fechou. Então ela tem, imagina que ela seja quadrada, tá? E a altura dela é fininha. Isso aqui já é grande. Então, quer dizer, a base dela é 100 e a altura é 25. É um quarto do lado. Às vezes pode ser mais, pode menos, mas é só para vocês entenderem, gente. Não tem exatidão. Eu estou batendo essa tecla para vocês não ficarem presos nessa questão matemática. Isso aqui, esses números aqui são referenciais, eles não são exatos. É uma proporção, para você entender a proporção entre a base e a altura dos objetos, tá? Uma referência, para você saber, pô, uma caixa não pode ter uma altura gigantesca, uma altura 10 vezes maior que a base. Se for isso, não vai ser uma caixa, vai ser outra coisa, outro tipo de objeto, tá bom? Então, uma caixa com um cubo, o que vai resultar? Então, vai resultar, né, não numa, nem em caixa, nem em cubo. Vai ser num bloco, vai surgir um bloco, tá? Com base 25 e altura 100. Ok? Então, vai ser um novo objeto que vai surgir. Tá? Um objeto, ou seja, uma nova forma, tá? Sempre objeto porque a gente fica querendo relacionar uma coisa a outra. Na verdade, é uma nova forma, né? Que é uma forma de bloco. Já o pilar com a haste, a base 4 com a altura 100 do pilar e a haste, uma coisa bem finíssima, de 0,01 com altura 100, tá? Uma coisa ultra comprida, tá? 10 mil vezes maior. Então, imagina, isso vai resultar em quê? Um PL que é pilar, cerquilha com HT que é haste, né? Que B igual a 4,01, que é a base, com a altura 200, que é a soma de uma altura com outra altura, vai resultar num objeto que se chama haste, ou seja, vai ser na própria haste. Porque ela é tão fina, se você somar uma a outra, você vai ver um objeto igual a uma haste. Tá certo? É dessa forma. E os três últimos exemplos de operações são vamos dizer assim, as formas triangulares, tá? Que é a pirâmide, tá? Pirâmide com pirâmide, tá? Então, uma pirâmide, imagina a pirâmide do Egito. Uma para encaixar na outra. Como é que vai fazer essa sobreposição? Tem que ser pela base, não pelo pico. Então, não pode pôr uma ponta em cima da outra ponta, nem lado com lado. Tem que ser a base da pirâmide com outra base da outra pirâmide. Como que faz isso? Uma pirâmide vai estar numa posição em pé e a outra de cabeça para baixo. Vai encaixar. Imagina um diamante, uma pedra preciosa, não tem aquelas pedras preciosas que parecem assim. Então imagina um negócio assim. Isso aí vai configurar uma figura chamada bipirâmide. Tá? Pirâmide trigonal, triangular, tem vários nomes, né? Então a bipirâmide. Ok? Base 100 e altura 200. Já um outro tipo de operação com formas triangulares é a pirâmide e a lança. Tá? A pirâmide, aquela do Egito, né? Vamos dizer assim, é a lança daquela arma, né? Mas só a ponta da lança, não é toda a lança que tem que fazer, só a ponta que tem uma lança, né? Ou seja, ali vamos dizer assim, seria uma pirâmide um pouquinho mais alta, tá ok? Que a base é 25 e a altura é 4 vezes maior que a base. Tá bom? Então, a pirâmide com a lança, essa sobreposição, que é PR cerquilha LC cedilha, vai resultar numa nova forma, flecha. Tá? Então, isso aqui, uma flecha. O que? Essa parte aqui de baixo é a pirâmide de cabeça para baixo
e daqui para cima seria a lança. Então, dá uma ponta de uma flecha. Tem a seta toda e a pontinha lá seria a flecha. Tanto a lança como a flecha são as pontas, não é toda a flecha. Né? A flecha, a lança, não é tudo. Tá ok? Então vai resultar num objeto diferente. Claro que a flecha é um exemplo que eu encontrei aqui. De repente tem outros objetos mais fáceis. Eu não consegui assim, lembrar de todos, porque são infindáveis, na verdade, gente. Eu estou falando dos elementares e mesmo assim tem muitos objetos, entendeu? Eu demorei muito tempo para identificar os circulares, eu comecei com eles. Depois eu até desisti dos quadrados, porque era tanta coisa, e tem muitas coisas que a gente nem conseguia ter nome, e nem às vezes a gente conseguia identificar objetos da natureza mesmo, artificiais ou naturais mesmo, que a gente conseguisse colocar, especificar os objetos, para tornar mais fácil, poder ser assim, mais facilmente visualizados. Ok? Eu queria ter isso e tal, mas não encontrei. E eu achei que isso não era tão relevante, tá? Importante mas não era uma coisa imprescindível, porque senão eu ia ter que parar nisso e ia ter que ficar identificando e denominando cada tipo de objeto, especificando, ia demorar e no final das contas ia me perder nessa minúcia, tá? Enquanto que isso aí outras pessoas podem vir a fazer com mais calma futuramente. Eu tinha que dar meu interesse era dar o pontapé inicial, tá? Não era ficar me perdendo nos detalhes, tá ok? Porque vai ter muita gente boa aí que vai tirar de letra, vai, né, desenvolver isso, vai encontrar todos os objetos, vai analisar minúcia por minúcia. Tem muita gente que realmente detalhista, vai adorar fazer isso e vai achar vários tipos de formas e denominá-las, cada um com muito mais exatidão que eu fiz, tá bom? Minha preocupação é dar o pontapé inicial. Então vamos para a última operação da sobreposição desse vídeo, né? Claro que tem inúmeros, né? Mas estou exemplificando. Esse aqui, na verdade, essa última operação não é apenas de um triangular. É um objeto triangular com um quadrático. Ou seja, uma pirâmide com um cubo. Ah, mas Daniel, então não vai se encaixar, não vai haver sobreposição. Gente, imagina, toda a pirâmide, pelo menos as pirâmides do Egito, são com base quadrada. Elas não são com base triangular, como muitos imaginam. Elas são quadradas, com base quadrada, e sobem. Formam um triângulo, as suas faces são triangulares, porém a base é quadrada. Então a base quadrada encaixa num cubo, porque o cubo são 6 lados quadrados. Ok? Então a base 100 com altura 100, o cubo também base 100, altura 100, porque eles são justamente, o cubo tem que ser 100 e 100, senão não é cubo. E a pirâmide também é 100. A base é 100 e a altura é exatamente 100. Tá? Exatamente na forma automática, né? Evidentemente. Então, pirâmide, cerquilha com cubo, CB, então a base é igual a 100, a altura é 100. Isso vai resultar num objeto chamado casa. Casa aí parei para pensar, bom, a casa é o exemplo mais adequado para esse caso. Por quê? A casa, quando você faz uma casa, desenha uma casa, é um quadrado com um telhado em forma de triângulo. Então, é um cubo com uma pirâmide em cima, a grosso modo. Olha só. E, na verdade, nem é grosso modo. Tem muitas casas que é pirâmide mesmo. Se você ver o telhado, é uma pirâmide. Ok? Então, é basicamente isso. Ok? Então, tá aí, gente. Eu falei sobre a sobreposição, que é
uma operação da forma automática que é equivalente à adição. Não só ela, que é equivalente, como também a junção, que a gente vai explicar isso num próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.